Fala, meu queridão, canal Bad Draw na área, e nesse vídeo a gente vai falar do que é necessário para você programar com IA, né? Não exatamente um computador, todo mundo precisa de um computador para programar, mas não é disso exatamente que a gente vai falar nesse vídeo. A gente vai falar de como é feita essa abordagem para que você se torne um programador utilizando o IA. Na verdade, para que você faça da IA um programador. Então você vem comigo, a gente vai dar uma olhada aqui e vamos conversar sobre alguns conceitos de maneira breve. Eu venho de uma leva mais antiga de programadores e eu escrevia todos os códigos, e hoje o meu trabalho ele foi modificado pela IA. Então eu preciso te dizer quais são as minhas impressões e te passar quais foram as melhores práticas que eu encontrei dentro desse caminho. A primeira coisa que a gente precisa entender é que, por mais que você não goste da ideia, a gente que vem às vezes de ciências exatas ignora um pouco o fato da filosofia estar atravessando tudo nessa vida. A filosofia da informática, isso é, o conhecimento acerca do que você está fazendo, é muito importante quando você vai lidar com IA, porque o que acontece de fato quando nós queremos que a IA programe para a gente? Nós temos que externalizar uma ideia técnica acerca de um conhecimento de informática e fazer com que ela entenda e execute. Então a gente precisa ter o conhecimento introjetado para que a gente possa externalizar, porque a gente não tem como externalizar aquilo que a gente não detém de conhecimento. Mas vindo um pouco para a prática, a IA trabalha muito bem com contextos e trabalha muito mal quando ela se perde do contexto que ela está trabalhando. Então a gente vai entender um pouco o contexto nesse sentido de programar. Aqui, ó, eu estou usando o Google Antigravidade. Se você não tem ele, vai lá no site do Google Antigravidade, tá? Esses são os passos iniciais. E aqui eu instalei o Codex do ChatGPT. Tá? Ele fica aqui em cima quando o documento está aberto, mas você precisa baixar ele aqui na lojinha de extensões. Você vai baixar aqui o Codex e vai instalar ele. Então, tranquilo, né? A gente vai aqui abrir uma pasta, né? Eu vou dar um New Window aqui no meu antigravidade. Vou aqui abrir uma pasta, Open Folder, e a gente vai abrir uma pasta que eu separei aqui para conversar com você, chamada Web. Tá aqui Web. Select Folder, ela só tem um documentozinho dentro, que é um documento HTML, que eu acessei e ele está gerando essa página aqui. Então, muito simples. Então, vamos dizer que a gente queira trabalhar nesse documento utilizando a IA. Eu posso simplesmente chegar, ó, sabe aquele... Eu posso, né? Sabe aquele cartão que está lá em cima escrito Oceano de Possibilidades? Sim, eu estou contextualizando assim. Mas quando a gente está dentro de informática, né, o que a gente tem que pensar é que a gente precisa entender o contexto de onde aquilo surge, né? Isso aqui se trata de um documento HTML, vamos dar uma olhada lá, ó. Então ele tem toda a estrutura de um documento HTML e a gente vai utilizando ferramentas internas do documento para que a gente possa criar um funil de ideias com a IA, evitando assim que ela se perca em expressões que estão fora de contexto e com isso crie devaneios, fazendo, por exemplo, com que a automação do agente, né, que é o Codex aqui no caso, ele ultrapasse os limites do desejado, causando problemas no nosso sistema. Então, a gente vai contextualizar de maneira técnica. E como que a gente faz isso, né? Estou usando aqui o GPT, você vai precisar fazer um login com o GPT aqui, ele vai ficar disponível dessa maneira, na forma de um chatzinho aqui do lado. Se eu vier aqui no documento e clicar sobre qualquer item aqui, você vai ver, se eu clico em inspecionar aqui, que ele abre essa barrinha do lado, né, o inspetor. E aí eu posso ver que esse elemento, ó, quando eu passo o mouse aqui, ó, ele é um H1 e ele tem o ID Hero Title, tá vendo? Hero Title. Então eu vou copiar esse ID, porque aí eu estou me referindo exatamente àquele ponto, ok?
Então vamos lá abrir o antigravidade agora. Aí eu vou dizer o seguinte, ó. Note que o Hero Title tem uma palavra escrita em português errado, né? Conserte. Exemplo. Isso aqui é um exemplo de uso, né? Então a gente colocou o GPT para dar uma olhada, ó, ele está analisando ali. Ok, ó, Hero Title que propôs a correção antes, a única prova a verificação. Ok, vou dar um ok aqui, ele quer a minha aprovação, porque eu fiz com que o GPT aqui dentro sempre me pedisse aprovação. Então, ó, agora eu vou ler o trecho e confirmar. Não sei nem se você percebeu, mas a palavra oceano lá, tá vendo? Tá oceano, né? Então ela tá escrita errado. Vamos ver se ele captou esse sentido, mas eu poderia ter sido mais, ó. Aparece oceano de possibilidade terminal que indica. Ó, vou confirmar o conteúdo bruto, ok. Vou fazer a única edição, ele trocou, já fez a troca lá, ok. Vamos lá renovar a página e vamos ver se ele realmente acertou. Acertou. Então, pra gente ficou ok. Mas eu poderia também ter dito, ó, troque oceano por oceano. Então você viu que eu consegui dizer um contexto exato. Isso é melhor do que chegar, por exemplo, e dizer, ó, olha lá na página e procura, né, uma palavra que esteja errada, entende? Então, quanto mais eu contextualizo ele passando essa estrutura, melhor eu estou fazendo um trabalho de web designer com o ChatGPT. Então, nós temos aqui um outro elemento, ó, tá vendo? Que é o elemento, que é esse elemento maior, que é o Hero Man. Então, se eu fosse me referir a esse quadro aqui, eu me referiria a Hero Man. Se eu fosse me referir a esse aqui, ó, tá vendo? Eu me referiria a Interactive Zone, certo? Com isso, a gente consegue, por exemplo, eu não quero esse botão de limpar input, né? Então a gente vai dizer o seguinte lá, ó, em Interactive Zone aqui, ó. Vamos lá. Em Interactive Zone, apague o botão de limpar e alinhe os outros elementos, certo? Então eu disse para ele observar essa caixa aqui, tirar esse botão e alinhar os outros elementos. Uma outra coisa, ó, eu vou dar um print na tela aqui, vou dar um Ctrl C aqui, né? Vou lá no chat, vou colar a imagem aqui e vou dizer aqui, note que o botão deve ficar na linha do input text, ok? Então, deixar ele trabalhar aí. Tá dizendo que resolveu ali, vamos lá dar uma olhada. Deve ter resolvido, ó, resolveu. Então a gente conseguiu o que a gente queria, a gente alinhou os itens aqui, ó, e voltou a separar os elementos. Tá vendo? Então, de maneira contextual, nós conseguimos fazer duas tarefas aqui, bem bacanas, direcionando um agente a trabalhar por nós. Então, para nós que programamos, né, agora, o que a gente precisa entender, na verdade, é que quanto maior a clareza que a gente consegue transmitir a nossa vontade para a máquina, melhor ela vai sair aí na tarefa que a gente está solicitando. Claro que eu estou fazendo coisas didáticas e simples aqui, mas essas coisas poderiam ser um pouco mais complexas. Eu gostaria de mostrar para você, por exemplo, tem aqui dentro de imobiliário, eu vou abrir essa pasta aqui e vou colocar ela para rodar aqui no nosso localhost. Tá, deixa eu ver se ela abre aqui. Vou vir aqui no terminal. A primeira coisa que eu quero te dizer, tudo isso aqui foi feito assim, em diálogos humanos. Esse é o primeiro projeto que eu me dei ao trabalho de ser totalmente humanizado com ele. E eu quero te mostrar aqui onde eu cheguei, né? Isso aqui é um sistema todo feito dessa maneira que eu tô te falando, olha. Ele é impressionante. Tá tudo funcionando aqui, ó. Se eu clicar em busca, tá tudo funcionando certinho. Claro que esse modelo aqui que a gente está vendo é um modelo didático, onde eu tô querendo te mostrar que pequenas ações, ó, tá vendo? Abriu em cima agora, ó.
podem ser feitas através do diálogo humano com a máquina, mas que quanto mais esse diálogo for contextualizado, melhor vai ser e mais previsível a ação da IA, do agente de IA programador dentro do nosso sistema. Ok? Gostou desse vídeo? Já curte aí, obrigado por ter ficado até agora. Se ficou até agora, comenta aí, Bad Draw, vamos pra cima, meu parceiro.